Voltar para o caminho de Deus pode parecer como respirar novamente depois de muito tempo debaixo d'água. É como se a alma, sufocada por culpa, medo e decisões erradas, finalmente encontrasse ar outra vez. Talvez você esteja exatamente assim hoje, cansado, sobrecarregado, sentindo que se afastou demais. Mas existe algo poderoso sobre retornar ao plano original do Senhor. Quando nos desviamos, a vida começa a perder o sentido. Tentamos resolver do nosso jeito. Insistimos nos nossos próprios caminhos. E, muitas vezes, só percebemos o quanto estávamos errados quando já estamos feridos. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 31, versículos 18 e 19, nos mostra um clamor profundo. Restaura-me, e eu voltarei, porque Tu és o Senhor, meu Deus. Depois que me desviei, arrependi-me. Depois que entendi, bati no peito. Fiquei envergonhado e humilhado, porque carreguei a vergonha da minha juventude. Essas palavras não são leves. Elas revelam dor, revelam consciência, revelam arrependimento verdadeiro. Talvez você também carregue a vergonha de escolhas passadas. Talvez existam lembranças que ainda doem. Mas preste atenção. Antes mesmo do arrependimento, o texto diz que Deus ouviu o clamor. Ele ouviu. Deus nunca está distante demais para não escutar um coração quebrantado. Antes de avançarmos, respire fundo. Deixe essa verdade entrar no seu coração. O Senhor ouve você. Não importa o quão longe você tenha ido. Não importa o quanto tenha errado. Existe um caminho de volta. E esse caminho começa com um simples pedido. Senhor, restaura-me. O texto começa com algo poderoso. Deus declara que ouviu o pranto do seu povo. Antes mesmo da restauração, antes mesmo da mudança, houve um choro, e houve um Deus que escutou. Quantas vezes você já chorou em silêncio? Quantas vezes falou com Deus no seu quarto, sem saber se Ele realmente estava ouvindo? Talvez você tenha orado baixinho, talvez tenha apenas suspirado de cansaço. Mas o Senhor ouve até aquilo que você não consegue colocar em palavras. Em Jeremias capítulo 31, versículo 18, o Senhor disse ouvir o gemido de Efraim. Isso mostra que Deus não é indiferente à dor dos seus filhos. Ele não ignora o sofrimento. Ele não despreza um coração quebrantado. Mas o texto também mostra algo importante. Deus disciplina como um pai amoroso. O povo reconhece que foi corrigido como um novilho indomado. A disciplina não era rejeição, era cuidado. Às vezes confundimos correção com abandono. Quando enfrentamos consequências, pensamos que Deus nos deixou. Mas a disciplina do Senhor é sinal de amor. É Ele nos chamando de volta. Talvez você esteja vivendo um momento difícil agora. Talvez esteja colhendo resultados de decisões passadas. Em vez de pensar que Deus se afastou, considere que Ele pode estar trabalhando para te alinhar novamente ao seu propósito. A disciplina produz entendimento. O entendimento produz arrependimento. E o arrependimento abre o caminho para a restauração. Nada do que você viveu foi invisível aos olhos de Deus. Ele viu, Ele ouviu, Ele acompanhou cada detalhe. E se Ele ouviu o clamor de um povo exilado, Ele também ouve você hoje. O mesmo Deus que ouviu naquele tempo continua atento agora. Quando a vergonha tenta te esconder, o arrependimento descrito em Jeremias não é superficial. Ele vem acompanhado de algo muito humano, vergonha. O texto diz que, depois de entender seus erros, o povo bateu no peito e ficou envergonhado. A vergonha tem esse poder. Ela nos faz querer nos esconder. Ela nos faz acreditar que não somos mais dignos. Faz com que pensemos que fomos longe demais. Talvez você conheça bem esse sentimento. A Bíblia nos mostra uma história que reflete exatamente isso. Em João capítulo 4, encontramos a mulher samaritana. Ela ia ao poço ao meio-dia, no horário mais quente do dia. Por quê? Para evitar pessoas, para fugir dos olhares, para não enfrentar julgamentos. A vergonha isola. Ela cria muros invisíveis ao nosso redor. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez existam áreas da sua vida que você evita tocar. Lembranças que você tenta esquecer, erros que ainda pesam no coração. Você pode até estar cercado de pessoas, mas por dentro se sente escondido. E o pior da vergonha é que ela tenta mentir para nós. Ela diz que não há mais saída, diz que não há mais volta, diz que Deus se cansou. Mas isso não é verdade.
A mesma Bíblia que fala sobre arrependimento também fala sobre restauração. Deus nunca teve prazer em afastar pessoas. O coração dele sempre foi trazer de volta. Assim como Jesus atravessou barreiras para encontrar aquela mulher no poço, ele também atravessa o seu silêncio, a sua dor e os seus medos. Ele não se afasta da sua bagunça. Ele entra nela. Onde existe vergonha, Deus quer trazer cura. Onde existe culpa, Ele quer trazer perdão. Onde existe distância, Ele quer restaurar proximidade. Você não precisa se esconder de Deus. Ele já conhece tudo e mesmo assim continua te chamando. Restauração não é superficial. Muitas pessoas gostam de citar uma promessa muito conhecida da Bíblia. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, está escrito: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, plano de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro, uma esperança. Essa promessa é linda. Ela traz consolo. Ela nos lembra que Deus tem planos bons. Mas existe algo que precisamos entender. A restauração de Deus não é superficial. Não é como colocar um curativo sobre uma ferida profunda. Às vezes queremos que Deus resolva tudo rápido. Queremos paz sem processo. Queremos cura sem confronto. Queremos recomeço sem arrependimento. Mas o caminho da restauração passa pela verdade. O povo de Israel precisou reconhecer sua teimosia. Precisou enxergar como seus próprios caminhos os afastaram de Deus. Só depois disso veio a promessa de futuro e esperança. E isso também vale para nós. Deus não ignora nossas feridas. Ele trata. Deus não disfarça nossas quedas. Ele transforma. Deus não maquia o coração. Ele restaura de dentro para fora. A Bíblia inteira conta essa história. Desde o começo, vemos um Deus que insiste em restaurar aquilo que se perdeu. Ele guiou Noé a construir a arca quando o mundo estava corrompido. Ele levantou Moisés para libertar um povo escravizado. E, no tempo certo, enviou Jesus para nos redimir. Restaurar não é algo que Deus faz ocasionalmente. Restaurar faz parte de quem Ele é. Talvez você esteja cansado de tentar recomeçar sozinho. Talvez já tenha prometido mudar várias vezes e falhado. Mas a boa notícia é que Deus não trabalha com reformas rápidas. Ele trabalha com transformação verdadeira. Quando Deus restaura, Ele não apenas melhora a vida, Ele faz nova. O caminho de volta começa no arrependimento. O profeta Jeremias nos mostra algo muito profundo. Existe um caminho de volta. A restauração não é um acaso. Ela segue um processo espiritual. No texto de Jeremias capítulo 31, versículos 18 e 19, vemos uma sequência clara. Primeiro o arrependimento, depois o entendimento, depois a humildade, e então a transformação. Tudo começa com arrependimento. E arrependimento não é apenas sentir culpa. Não é só tristeza pelo que aconteceu. Arrependimento é ter coragem de olhar para dentro com sinceridade. É parar de justificar erros. É abandonar desculpas. É admitir diante de Deus: eu preciso mudar. Esse é um momento difícil, mas também é libertador, porque enquanto negamos, permanecemos presos. Mas quando reconhecemos, começamos a ser livres. No entanto, existe um cuidado importante aqui. Deus não quer que você permaneça na condenação. O arrependimento abre a porta, mas a graça é quem te conduz para dentro. Em João capítulo 12, versículo 47, Jesus diz que não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Isso significa que o objetivo de Deus não é te esmagar, é te restaurar. O inimigo acusa, Deus transforma. Depois do arrependimento vem o entendimento. Começamos a enxergar nossa história com novos olhos. Aquilo que parecia apenas dor passa a ter propósito. Aquilo que parecia perda passa a trazer aprendizado. Então percebemos algo surpreendente. Até a disciplina de Deus foi amor. O texto diz: fui disciplinado como um novilho indomado. Pode parecer duro, mas existe cuidado nisso. Deus corrige quem ama. Ele não desiste de quem é filho. Talvez hoje você esteja entendendo coisas que antes não compreendia. Situações que doeram, mas te aproximaram de Deus. Caminhos se fecharam, mas te protegeram. A disciplina de Deus nunca é destruição, é direção. E quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. O coração se rende, o orgulho cai, a alma se abre. E é exatamente aí que a restauração começa. A disciplina que produz fruto.
Quando olhamos para trás, nem sempre entendemos por que certas coisas aconteceram. Momentos difíceis, portas fechadas, perdas inesperadas, tudo isso pode parecer apenas dor. Mas à luz da palavra, percebemos que muitas vezes era Deus nos ajustando, nos alinhando, nos podando. Em João capítulo 15, versículos 1 e 2, Jesus declarou: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais fruto. A poda dói. Ela remove excessos. Ela corta aquilo que parece fazer parte de nós. Mas o propósito nunca é destruir, é produzir mais fruto. Deus não disciplina para humilhar. Ele disciplina para amadurecer. Assim como um animal indomado precisa aprender a caminhar com seu dono, nós também precisamos aprender a andar no ritmo de Deus. A correção nos ensina dependência. A poda nos ensina confiança. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de ajuste. Talvez Deus esteja trabalhando em áreas do seu caráter, dos seus relacionamentos, das suas escolhas. Pode não ser confortável, mas é amor. A palavra também nos lembra em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O caminho de Deus é mais alto, é mais sábio, é mais seguro. Quando entendemos isso, deixamos de lutar contra a disciplina e começamos a confiar nela. Paramos de resistir e começamos a cooperar. A restauração acontece quando nos rendemos completamente. Não é apenas voltar para Deus, é permanecer nele. E quando permanecemos, produzimos fruto. Quando permanecemos, encontramos paz. Quando permanecemos, somos restaurados por inteiro. Pai amado, hoje eu me coloco diante de ti com um coração sincero, sem máscaras, sem justificativas, sem esconder nada. Tu conheces cada detalhe da minha história. Sabes onde eu caí, onde me perdi e onde me afastei. Mas mesmo assim, eu estou aqui. A tua palavra diz em Números capítulo 23, versículo 19, que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se o Senhor prometeu restaurar, eu creio que vais cumprir. Senhor, existem áreas da minha vida que estão quebradas. Existem lembranças que ainda doem. Existem escolhas que eu gostaria de apagar. Às vezes o peso da culpa parece sufocar minha alma. Mas hoje eu faço essa oração simples e verdadeira. Restaura-me, Senhor, e eu voltarei. Assim como fizeste com a mulher samaritana em João capítulo 4. Entra na minha realidade. Toca as áreas que ninguém vê. Cura as partes que ainda estão feridas. Lava o meu coração de toda vergonha. Eu reconheço que os teus caminhos são mais altos, como está escrito em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Hoje eu abro mão do meu jeito e escolho confiar no teu. Se precisares podar, pode podar. Se precisares corrigir, pode corrigir. Mas não me deixes longe da tua presença. Eu não quero apenas recomeçar. Eu quero ser transformado. Traz-me de volta ao teu coração. Renova minha fé. Restaura minha alegria. Faz-me viver novamente, segundo a tua vontade. Eu declaro hoje, eu pertenço a ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, não termine aqui. Permaneça na presença de Deus ao longo deste dia. Caminhe sabendo que Ele está restaurando sua vida, passo a passo. E se você crê nessa restauração, compartilhe esta oração com alguém que também precisa voltar para Deus. Às vezes, uma palavra pode ser o começo de um milagre. Que o Senhor te abençoe, te restaure e te conduza de volta ao centro da vontade dEle.